Olá pessoal, como vocês podem perceber, estamos aqui em cenário novo, já nos mudamos para um novo endereço, como eu tinha comentado em alguns vídeos anteriores. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui na nossa nova sede, espero que vocês gostem do conteúdo, do ambiente que a gente preparou. E no tema de hoje vamos falar sobre imposto de renda, um imposto que ele é muito famoso e é um assunto muito citado principalmente nos meses de março e abril, quando chega a hora de entregar a declaração anual do imposto de renda, e que muitas pessoas no Brasil pagam esse imposto. Só que por trás dele existem várias dicas, curiosidades, cálculos, enfim, informações úteis que podem ajudar você a entender melhor esse imposto, como que ele funciona na prática. Então te convido a me acompanhar nesse vídeo e ver os assuntos que vou tratar aqui. Vamos lá? Vamos começar a falar então sobre o imposto de renda, o imposto mais famoso do Brasil, arrisco dizer. E o imposto de renda, conhecido assim, tecnicamente é chamado de imposto sobre a renda, então ele incide sobre a renda. O que é a renda, afinal, para a gente entender como é calculado esse imposto? A renda a gente vai considerar aqui, para o nosso estudo, como sendo um rendimento ou um ganho de capital. E o que são essas origens, rendimento ou ganho de capital? Ainda está confuso sobre isso? Eu vou trazer alguns exemplos para a gente começar a entender mais fácil. Então, por exemplo, um rendimento ou ganho de capital, o que pode ser entendido em alguns exemplos? O salário que a gente recebe pode ser entendido como essa renda, um investimento que gera um retorno positivo, um lucro, é considerado um rendimento ou um ganho de capital. Enfim, tudo que vier a acrescentar no patrimônio da pessoa de uma forma geral, a gente pode entender como sendo uma renda. Tem exceções, eu vou tratar essas exceções depois, mas de forma geral vamos pensar assim: imposto de renda, ele incide sobre uma renda vinda da pessoa a partir de certo valor, tá? Ganho de capital, rendimento, de que forma acontecer essa incidência do imposto de renda. Como é que é calculado o imposto de renda? Muitas pessoas já conhecem a famosa tabela do imposto de renda que vocês já estão vendo aqui na tela, e ali vocês conseguem acompanhar comigo que ela tem percentuais onde está escrito alíquota. A alíquota é o percentual de cálculo do imposto. Então, nessa tabela do ano 2020 que a gente está analisando aqui no estudo, vamos aqui na segunda linha da tabela. Quem tiver, por exemplo, um rendimento aqui de R$2.000 mensais, vai estar sujeito a essa alíquota de 7,5% a ser calculada para efeito de cálculo de imposto de renda, tá? Vou dar um exemplo aqui então, para que a gente entenda um pouquinho melhor essa tabela. Vamos pegar um personagem fictício aí e vamos chamar ele de João. O João, se no ano de 2020 ele teve uma renda de R$42.000 no ano, ou seja, assim, R$3.500 por mês, um salário de R$3.500 por mês, a categoria dele, segundo a nossa tabela, está na terceira linha, onde tem a alíquota de 15%. Então, Eduardo, seria bem simples pegar os R$3.500 e aplicar os 15%, pronto, a gente já sabe como é o imposto? Não exatamente. O cálculo ele é um pouquinho mais extenso e isso vai beneficiar, de certa forma, a pessoa que paga o imposto. Como que é feito esse cálculo para o caso do João? A gente pega os R$3.500 que ele tem todo mês e aplica a alíquota de 15%. Nós vamos obter o valor de R$525. Desses R$525, nós temos que deduzir, lá na nossa tabela tem a parcela a deduzir do IRPF, e nesse caso são R$350,80. É assim que se faz o cálculo do imposto. Você aplica a alíquota e depois tira a parcela a deduzir. Nesse caso, dos R$525, tirando os R$354,80, sobra R$170,20 por mês para o João pagar de imposto de renda. Ao longo de um ano, em 12 meses, ele vai ter pago R$ 2.042,40 de imposto de renda. É assim que é feito o cálculo do imposto de renda, aplicando essa tabela, né? E se chegando no valor de imposto que o João realmente tem que pagar. Agora que você já entendeu como que funciona o cálculo do imposto de renda, vem o grande detalhe. Existem benefícios, de certa forma, autorizados por lei no cálculo do imposto de renda que pode fazer você pagar menos imposto de renda. Como, por exemplo, ou como especificamente? Vamos lá.
existe um critério na lei que diz que as despesas médicas elas podem ser deduzidas do cálculo do imposto de renda, sem qualquer limite. O que isso quer dizer na prática? Lembram do caso do João, que eu citei o exemplo aqui? O João ganhava R$ 3.500 por mês e por isso ele pagava imposto de renda. Se desses R$ 3.500 ele tiver despesas médicas, tá? Vamos colocar assim de R$ 2.000 por mês, eu estou falando bem alto só para a gente entender, tá? Os R$ 3.500 dele, que seria calculado o imposto de renda, a gente pode deduzir esses R$ 2.000 por mês, tá? Da renda dele, que resultaria, teoricamente, numa renda de R$ 1.500. R$ 1.500, quem recebe, segundo a nossa tabela do imposto de renda, não deve pagar o imposto, porque está na categoria isento. Então, usando dessa forma de cálculo, um benefício que está dentro da lei, é legal, é válido, é possível reduzir o valor pago de imposto ou, em algumas vezes, até retirar a obrigação de ter que pagar o imposto por conta dessa possibilidade de dedução das despesas médicas, que não tem limite para ser deduzida do imposto de renda. Existem outras categorias de despesas que podem ser deduzidas do imposto de renda, que eu não vou tratar aqui, eu só dei o exemplo da despesa médica, mas é importante saber que existe. Então, de uma forma geral, essa forma de cálculo, existem benefícios ou deduções que podem afetar no cálculo do imposto de renda, imposto mais famoso do Brasil. E uma dica final que eu quero deixar para a gente encerrar esse vídeo é o que a gente vê acontecer na nossa sociedade, infelizmente, e acontecer muito, é a famosa sonegação do imposto de renda, que é quando as pessoas têm essa renda, têm esse rendimento e deveriam declarar e pagar o imposto, elas simplesmente não declaram e não pagam o imposto de renda, infringindo a lei. E às vezes acham que esse pode ser o melhor caminho, porque o governo às vezes não consegue fiscalizar com toda a força que deveria, e aquele conhecido ou a pessoa que a gente sabe que fez essa sonegação sai impune. Isso algumas vezes acontece, sim, e pode ser que dure inclusive algum período longo, mas o fato é que a Receita Federal ela está cada vez mais atualizada e armada com as melhores e maiores tecnologias do mundo, então ela tem todo um aparelhamento para cruzar dados bancários com informações prestadas na declaração, ou informações de emprego ou de renda, rendimentos. Todos os dados hoje que passam por ela e ela cruza essas informações, ela confronta depois com a declaração do imposto de renda, ou com a falta de declaração quando deveria ter essa declaração, né? Principalmente nas pessoas que têm um aumento de patrimônio muito rápido, muito significativo. E a Receita Federal notifica e cobra sim o imposto de renda, às vezes dos últimos 5 anos, e com uma multa que pode chegar em até 225% em cima do valor do imposto. Uma multa extremamente alta. Então é aquela famosa frase conhecida, né? De que o crime não compensa. Uma hora ou outra pode ser que chegue a vez da pessoa que está sonegando e aí a conta fique bem cara. Portanto, a dica final é essa: seguir a lei, pagar o imposto que deve ser pago, fazer a declaração e entregar no prazo é extremamente importante. E conhecendo a lei a fundo, é possível fazer um cálculo mais bem elaborado, mais detalhado e dentro da lei pagar menos impostos do que os outros que não conhecem a lei. Sim, isso é um fato. Essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Esse vídeo foi explicativo sobre o imposto de renda. Se você gostou ou ainda tem dúvida ou algum comentário ou sugestão, eu peço que deixe seu comentário aqui nesse vídeo, que nos ajuda muito a entender se está fazendo sentido esse conteúdo para vocês. Convido vocês a nos acompanhar nos nossos próximos vídeos, especialmente nessa nossa nova sede que vocês já estão vendo aqui, tá? E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!